Bem-vindo à Caverna de Bereia. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre. Estamos usando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Essa revista traz um assunto a cada 3 meses, dividido em 13 lições. O assunto desse mês é sobre o profeta Isaías, que é chamado de o Evangelho do Velho Testamento. E não tem como falar do profeta Isaías sem citar o pano de fundo, o contexto histórico em que ele exerceu seu ministério. O profeta Isaías ele exerceu seu ministério nos reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Não se tem muita exatidão sobre o início do seu ministério. Muitos acham que o seu ministério se iniciou quando da morte do rei Uzias, conforme narrado lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Tem outros que acham que ele iniciou seu ministério antes, mas essa visão foi dada só nesse momento. Mas o fato é que ele, de alguma forma, ele já participava do reinado do rei Uzias, talvez como escriba, um cronista, porque lá no livro de Crônicas, no capítulo 26, versículo 22, quando exatamente da morte do rei Uzias, diz que os atos do rei Uzias estavam registrados pelo profeta Isaías. Então ele já convivia ali no reinado do rei Uzias, ele já conhecia alguma coisa ali, tanto que ele registrou esse momento. Só para a gente esclarecer aqui, as histórias dos reis de Israel e dos reis de Judá, eles estão narrados no livro de Samuel, Reis e Crônicas, sendo que a diferença é que o livro dos reis, eles narram as histórias dos reis de Israel e de Judá. Já o livro de Crônicas são livros das crônicas dos reis de Judá. E o livro das crônicas é como uma biografia. Então, alguns fatos mencionados no livro de Crônicas, que estão no livro dos reis, o livro de Crônicas não conta tanto, principalmente os erros dos reis, as coisas erradas que eles fizeram. No livro dos reis, nós temos detalhes maiores sobre isso, porque é um livro histórico. Já o de Crônicas só conta dos reis de Judá. Então, tem essa diferença aí. E nós temos que entender um pouco esse contexto dos reis de Israel e de Judá. Porque a gente tem que voltar um pouco na história. Quando Deus chamou Abraão e tirou ele lá de Ur dos Caldeus e levou ele para Canaã, ele teve Isaque e depois Isaque teve a Jacó. E Jacó, ele teve o seu nome mudado por Deus para Israel. E a família de Israel foi para o Egito através de José, do seu filho. E quando ele saiu do cativeiro do Egito, eles saíram como um povo, e já era o povo de Israel, que foi liderado por Moisés no deserto até chegar à Terra Prometida. Na retomada da Terra Prometida, quem liderou foi Josué, que Josué guerreou e expulsou vários povos que tinham se apossado da Terra Prometida. Depois vieram a era dos juízes, que cuidou dos assentamentos, colocar cada povo em seu lugar. E os juízes, eles julgavam as causas do povo em diferenças que eles tinham. E depois dos juízes veio Samuel, que foi profeta e sacerdote ao mesmo tempo. E depois do profeta Samuel veio a era dos reis. E o povo de Israel pediu um rei a Deus. Mas o problema é que o povo de Israel queria escolher um rei segundo aquilo que eles achavam que tinha que ser um rei conforme as outras nações. E, na verdade, eu acho que Deus ele iria nomear um rei, porque o povo de Israel, eles viviam em tribos separadas, eles não tinham uma unidade como uma nação. E eles precisavam de um governo central para fazer com que a nação de Israel crescesse como um país, como um povo unificado, e não como várias tribos. O problema é que o povo não quis que Deus escolhesse esse rei. Então, o profeta Isaías, atendendo aquilo que Deus mandou, concedeu ao povo e eles escolheram seu rei. E o rei escolhido foi Saul. Só que Saul, ele desagradou a Deus. Deus deu até a oportunidade a ele que se ele obedecesse a Deus, Deus confirmaria o seu reinado, mas ele desobedeceu e acabou fazendo aquilo que não era da vontade de Deus. E aí Deus mandou o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé e ungiu um filho de Jessé como o novo rei de Israel, que seria o rei que Deus tinha escolhido.
E aí quase que o profeta Samuel faz uma besteira ali, porque ele foi lá e quase que ele ungiu um irmão de Davi. Mas acabou acertando tudo, ele ungiu Davi como rei de Israel. Saul ainda estando no poder. E Davi ele não assumiu nada, ele foi ungido rei e continuou lá trabalhando com seu pai. Quando o gigante Golias desafiou o exército de Israel, o rei tinha prometido a quem matasse esse gigante, ele daria sua filha em casamento, e a família dessa pessoa não pagaria mais imposto, e essa pessoa iria morar no palácio. E foi assim que aconteceu com Davi. E Davi começou a liderar o exército de Israel. O problema foi que Davi começou a ser muito bem sucedido porque Deus era com ele. Isso suscitou o ciúme de Saul, que começou a querer matar Davi. E aí, então Davi fugiu da presença de Saul e começou a viver escondido. E a tribo de Judá, que era a tribo de Davi, tomou Davi como seu líder e seguia Davi. E Davi não era rei ainda, ele era só o líder da tribo de Judá, que acompanhava ele nessa fuga. Mas depois da morte de Saul em batalha e do seu filho Jonatas, um filho de Saul chamado Esbocete assumiu o reino de Israel. Só que ele foi morto por alguns israelitas. Então os anciãos de Israel, eles se reuniram, foram até Davi e pediram para Davi assumir o reino de Israel como rei. Como ele já tinha sido ungido, ele foi conduzido ao cargo e foi coroado rei de Israel. E Davi unificou os dois reinos, Judá e Israel passou a existir como um reino só. E aí Davi veio Salomão, e o filho de Salomão, Roboão, depois da morte de Salomão, quando ele assumiu, o povo pediu para ele aliviar as taxas, os impostos e os trabalhos. O povo tinha que trabalhar muito e pagar muito imposto para manter a suntuosidade do palácio de Salomão e de toda a sua corte, que não era pequena. Mas Roboão, atendendo aos conselhos dos seus amigos e não dos anciãos, resolveu apertar mais ainda e cobrar mais impostos. Só que o povo foi liderado por Jeroboão, que já tinha sido um desafeto de Salomão, que Salomão procurou matar ele, só que Jeroboão tinha fugido. Quando Salomão morreu, esse Jeroboão voltou, e ele liderou o povo contra o filho de Salomão. E aí, Roboão, que era filho de Salomão, que sucedeu Salomão no reino de Israel, teve o seu reino dividido. E com Roboão ficou a tribo de Judá e a tribo de Levi, que a tribo de Levi, eles não tinham herança na terra prometida, porque eles eram responsáveis para cuidar de todo o cerimonial do templo, né? Eram os levitas. E o reino de Judá ficou sendo liderado por Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. E a capital do reino de Judá era Jerusalém, porque ficava dentro do território do reino de Judá, do povo de Judá. E aí Jeroboão levou essas 10 tribos para o norte, e mais tarde, lá um rei, o Onri, ele fundou Samaria, ou Samaria, né, que ficou sendo a capital do reino do norte. Então o povo de Deus se dividiu em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. No reino de Judá, por causa da promessa que Deus tinha feito a Davi, ele manteve sempre um rei no trono descendente de Davi. E a promessa era que um descendente de Davi sentaria no trono eterno. Já do lado de Israel, houve sucessivos golpes militares, sempre liderado por um general, por um capitão, que matava o rei, matava toda a sua descendência e assumia o trono. Então, o reino de Israel era separado do reino de Judá. Em alguns momentos eles se alinharam, chegou até um rei de um reino casar com a filha do outro. Em outros momentos eles tiveram guerras. E Jerusalém mesmo chegou uma época que foi invadido pelos reis de Israel, que saquearam o palácio, saquearam o templo de Jerusalém, e o povo de Deus matou o povo de Deus, era irmão matando irmão. E Isaías ele foi profetizar bem lá na frente, lá no reinado do rei Uzias, que depois de Uzias veio Jotão, e depois de Jotão veio Acás. E foi durante o reinado de Acás, em Judá, que Judá foi invadido pelo povo de Israel, que saquearam o templo, saquearam o palácio e levaram alguns dos seus irmãos como escravos lá para o reino de Israel. E foi também no reinado de Acás que Israel foi destruído.
o povo de Israel, né, a terra foi invadida pelos assírios e eles acabaram com o reino de Israel e misturaram o povo de Israel com outros povos que eles haviam dominado. E isso aí que deu início ao povo samaritano e a diferença, né, a contenda entre os do reino de Judá com os do reino de Israel. Então, o ministério de Isaías se iniciou lá no reinado do rei Uzias e durou até o reinado do rei Ezequias. Isso está narrado em 2 Reis 20, 14, no episódio lá com o rei Ezequias. Mas não se tem uma data exata da morte de Isaías. Alguns acham que ele foi morto pelo rei Manassés, pelo que está narrado lá em 2 Reis 21, 16. E também eles acham que Manassés colocou Isaías dentro de um tronco e cerrou ele ao meio. E isso é porque está narrado lá em Hebreus 11, 37. Mas isso também não tem nenhum respaldo, nem histórico, nem bíblico. Nós não temos como confirmar se foi dessa forma que o profeta Isaías morreu. Mas o importante é destacar que no ministério de Isaías, como profeta, ele denunciava todos os erros dos reis, da liderança do povo, os erros do povo, dizia qual seria, né, o fim do povo e da nação de Israel e de Judá se permanecesse naquele caminho, e o que Deus queria fazer e o que Deus iria fazer. E para isso a gente vai seguir, né, debatendo as outras lições, que cada uma vai abordar um tema das profecias e no desenrolar dessa história. Espero que tenha ficado claro. Se ficar alguma dúvida aí, a gente vai tentando explicar, resolver, mas participe com a gente, leia a revista, baixe aí, leia, pesquise na Bíblia, leia os livros históricos, como eu falei, né, dos reis de Israel, para a gente entender melhor esse contexto, e vamos continuar debatendo. E muito obrigado e até o próximo vídeo.